é a palavra ideologia. Mas antes de entrarmos a fundo no conceito de ideologia, aproveitando, por favor, não esquece de seguir, curtir, comentar e compartilhar. Principalmente, se inscreva e compartilhe. Compartilhe porque os vídeos aqui são bacanas, cabem até no Zap. Ideologia é um conceito complexo, não é algo exato com uma definição bem fechadinha. Além disso, a noção de ideologia ela pode estar ligada tanto para uma crítica negativa como para uma crítica positiva. Ideologia possui concepções diferentes. Dentro da história, por exemplo, vai ter um momento em que nasce esse termo, e ele é concebido com um significado e uma proposta específica. Mas também existe um outro momento na história onde ele ganha uma nova semântica. O que eu quero dizer com isso é que ele ganha um outro significado, ele passa a significar outra coisa, tanto que até hoje você encontra mais gente e mais propostas de conceituar o que é ideologia, e quando você lê algo que aponta ou afirma uma ideologia, essa afirmativa ela está sempre pautada em uma interpretação ligada a algum pensador ilustre, como por exemplo Karl Marx, Hegel, Adorno ou Antônio Gramsci. Só para deixar bem redondinho, o que eu quero dizer é que a gente tem então vários caminhos para explicar o que é ideologia. Porém, dois são os caminhos mais recorrentes. Um desses percursos se faz através de formulações ou conceitos de ideologia ligada a um pensador. Por exemplo, ideologia na interpretação de Karl Marx. E paralelo a isso, temos esse mesmo conceito dentro do senso comum, o mais usual, digamos o uso mais popular desta palavra. Por exemplo, ideologia é entendido como um conjunto de ideias, um ideário, visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo. Com isso, toma-se, ou ao menos devia-se buscar um cuidado ao utilizar esse conceito, pois ideologia, repito, não possui um significado único. Assim é preciso estar atento ao sentido e à função onde empregamos tal termo. O termo ideologia aparece pela primeira vez na história através de um filósofo francês, Arthur de Tracy. Consultando os documentos da Academia Francesa, esse termo foi apresentado em meados de 1801. Tracy elaborou o termo ideologia para designar o estudo científico das ideias, ou a ciência das ideias. E para ser mais fiel a uma tradução do termo em francês, ideologia é o discurso da ciência ou ideias. Tracy buscava com isso, com essa ciência, compreender a origem e a formação das ideias. Por exemplo, como se formam a razão, a vontade, a percepção, a moral, entre outras. A partir da observação do indivíduo em interação com seu meio social. Mas é muito importante destacar algo que nunca podemos desconsiderar: o contexto histórico. Estamos falando de uma França que, nesse momento, vive a agitação da Revolução Francesa e que alguns anos depois levaria a monarquia ou o absolutismo monárquico para a guilhotina. Nisso de cabeças rolarem, quem é que assume o poder? Napoleão Bonaparte, o imperador da França. E olha só como a história é fantástica. Tracy, Cabanis, Volney, entre outros filósofos e pensadores daquele tempo, colaboraram na ascensão de Bonaparte e, em um primeiro momento, foram acolhidos e até agraciados por Napoleão. Alguns desses pensadores chegaram até a assumir cargos de grande importância. Porém, Tracy, que defendia a distribuição de poderes, a liberdade política e que considerava que a liberdade política não pode florescer sem liberdade individual e sem a liberdade de imprensa, enfim, com esse posicionamento democrático, não demorou para que Napoleão Bonaparte começasse a desgostar de tais filósofos. E como ele teve conhecimento dos estudos apresentados por Arthur de Tracy, fez o uso da palavra ideologia com uma conotação pejorativa, apelidando os tais filósofos de ideólogos, algo como metafísicos, pessoas que vivem no mundo abstrato, fora da realidade, ou que deformavam a realidade, sonhadores subversivos. Napoleão pegou um ranço tão grande dos filósofos que, em 1803, em retaliação aos ideólogos, ele proibiu o ensino de ciências morais e políticas no Instituto de França. Qualquer semelhança com os dias de hoje, olha, eu prefiro nem comentar, tá? Agora, a coisa desandou de vez mesmo em 1812, quando Napoleão fracassou na campanha Rússia ou invasão francesa da Rússia. E é aquilo que todo mundo já sabe. Um líder perde e, ao invés de reconhecer seus erros, vai procurar o quê? Culpados. E entre os culpados, para Napoleão, está os ideólogos. Aqui o imperador chegou a dizer que os ideólogos eram bodes expiatórios e que conspiravam para a derrota. Quem é Tracy na fila do pão comparado com Napoleão? Não demorou para o sentido pejorativo que Napoleão atribuiu ao termo ideologia tenha se espalhado por boa parte do mundo, especialmente dentro da Europa.
Em contrapartida, Bonaparte passou a ser jocosamente tido como ideófobo. E foi com essa conotação pejorativa de ideologia como algo fora do real que oculta a realidade? Pois bem, essa ressignificação acabou ganhando o mundo e se firmando no senso comum. E é aqui que entra Karl Marx. O filósofo alemão dedicou um bom espaço das suas pesquisas ao termo ideologia, tendo como um dos expoentes máximos sua obra A Ideologia Alemã, escrita conjuntamente com Friedrich Engels. Porém, e é preciso muita atenção nisso, os estudos sobre o conceito de ideologia elaborado por Marx não se resumem ou se limitam ao que está escrito em A Ideologia Alemã. Ao contrário disso, esse conceito é analisado em diversos momentos por Marx, por isso não seria honesto dizer que Marx possui um conceito único ou definitivo sobre o que é a ideologia. O sociólogo Thompson, por exemplo, apresenta 3 percepções diferentes encontradas ao longo da obra de Karl Marx. Mas, a partir do livro A Ideologia Alemã, temos a concepção mais difundida ou mais popular sobre o que seria ideologia para Marx e Engels, uma visão crítica negativa e que herda a noção pejorativa dada por Napoleão. Assim, quando verificamos o termo ideologia sendo aplicado por Karl Marx e dentro do seu conceito de luta de classes, a ideologia é então o modo pelo qual uma classe dominante camufla seus interesses para justamente mantê-lo. Por exemplo, dentro do capitalismo, que visa o lucro, se você é um trabalhador, isso é, se você pode oferecer a única coisa que você possui, que é a sua força de trabalho, e por isso você vai lá no seu trabalho todo dia, que você ganha seu salário, você poupa, talvez um dia você vai conseguir, através desse acúmulo de riquezas, alcançar um lugar confortável na sociedade. Você vai alcançar os sonhados bens de consumo, como por exemplo, uma casa, um carro, vai viajar, só que o buraco é muito mais embaixo, pois em resumo, você vai ter que trabalhar para alguém que sempre estará acima de você. Logo, não há liberdade para crescer economicamente, pois a força de trabalho é sua, mas quem regula, quem diz o quanto ela vale, o quanto você merece ganhar, é outra ou outras pessoas que estão acima de você. E ainda existe interferência de outros, pois essa riqueza que você tenta acumular, ela é dividida com o governo, com bancos, com taxas e juros. Se você trabalhou a vida inteira com carteira assinada, você terá direito a uma aposentadoria, uma previdência. Só que ela não é regulada por você, mas pelos governantes. Tudo isso se apresenta como uma verdade absoluta, como algo natural. Sempre foi assim que seus pais viveram, hoje você vive e que amanhã será repassado para os seus filhos. Assim, a gente aparentemente vive em um mundo que encontrou a sua harmonia através do trabalho e do salário. E não percebemos que estamos presos aos detentores dos meios de produção, que nosso trabalho só pode existir com alguém superior a nós, ou que até temos consciência disso, mas está tão naturalizado dentro da ideologia capitalista que consideramos justo ser assim, pois talvez aquela pessoa, o dono de uma montadora de carros, por exemplo, mereceu seu dono, pois ele herdou o lugar que era do pai, ou ele lutou muito para conseguir alcançar aquele patamar. E é justo também, já que ele é o dono, que ele fique com a maior parte do lucro, pois ele é o dono, poxa. Ele arca com as maiores despesas, ele paga até salário, deve ficar com tão pouco dinheiro no final do mês, mas curiosamente, ano após ano, ele bate recordes de venda. Pois bem, fechamos então o que é ideologia dentro de 2 perspectivas, seja na origem da palavra como ciência das ideias, positivamente busca estudar como as ideias se formam na realidade, de como as coisas são ou deveriam ser. E o segundo momento, que é uma ideologia crítica negativa, marxista, onde a ideologia é utilizada para mascarar a realidade e assim promover discursos que na verdade escondem seus reais interesses. Um instrumento de dominação que age através do convencimento. Claro que ter uma ideologia não é necessariamente algo ruim, ao contrário disso, a gente até já viu que existem diversos pensadores que apontam que existe viés negativo e positivo dentro da ideologia. Assim, uma ideologia pode até apresentar um caminho claro para onde se pretende seguir. Em outras palavras, o ponto de partida da crítica da ideologia tem que ser o pleno reconhecimento do fato de que é muito fácil mentir sobre o disfarce da verdade. Quando, por exemplo, uma potência ocidental intervém no país de terceiro mundo em decorrência de violações dos direitos humanos, pode ser perfeitamente verdadeiro que nesse país os direitos humanos mais
mais elementares não têm sido respeitados e que a intervenção ocidental irá efetivamente melhorar o quadro desses direitos. Mesmo assim, essa legitimação é ideológica, na medida em que deixa de mencionar os verdadeiros motivos da intervenção, interesses econômicos, etc. O modo mais destacado dessa mentira sob o disfarce da verdade nos dias atuais é o cinismo, com desconcertante franqueza admite-se tudo, mas esse pleno reconhecimento de nossos interesses não nos impede de maneira alguma de persegui-los. A fórmula do cinismo já não é o clássico enunciado marxista do eles não sabem, mas é o que estão fazendo. Agora eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas fazem assim mesmo. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Por favor, novamente, não esquece de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, coloca aí nos comentários. E também, se puder, inscreva-se no canal. Eu te agradeço novamente e até o próximo vídeo.